Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Eu achei uma pergunta interessante que colocaram no chat do YouTube, não, naqueles comentários do YouTube ontem, né? Ou melhor, hoje, mas vocês vão ver o vídeo só amanhã ou depois de amanhã, não sei que dia vocês vão ver. E a pergunta fala assim: Campos, olha só, se a gente tem que fazer testes para saber se as coisas funcionam no ativo e no time frame, né, como eu sempre recomendo. Quando a gente usa análise técnica clássica, ou seja, pivô, tal, linha de tendência, não sei o quê, que é a análise técnica clássica, a gente não precisa fazer teste, a gente pode escolher isso em qualquer ativo e qualquer time frame, não é? Porque afinal de contas essa é a base da história aqui, né? E aí, é verdade? Aí a minha resposta foi não, não é verdade. Tá? Aí você fala, pô, Campos, mas peraí, não é possível, isso é análise técnica, pô. Exato, exato. O pensamento científico, galera, que é o que deve guiar as pessoas, o que nos separa da Idade Média, não é a internet, não é o fato que a gente ficou mais bonito, não é porque houve uma iluminação do universo e todos evoluímos. Não. A única coisa que nos diferencia daquela galera que ficava andando, morrendo de medo de uma trovoada, ou desesperado porque achava que o mundo era plano e que ia acabar no dia tal, e que ainda tem hoje, né? Se você for conversar com algumas pessoas, você ainda vai encontrar uma porção de gente que pensa esse tipo de barbaridade, é o método científico. O que nos tirou da Idade das Trevas e trouxe a gente para a Idade da Luz e, por conseguinte, criou computadores, internet, viagem para Marte, ida à Lua, comida, sementes transgêneros, automóvel, tudo isso que você pensa em volta de você, tudo é resultado do que se chama do método científico. Sem a utilização do método científico, a gente volta para a Idade das Trevas. Aí você fala, o que diabos isso tem a ver com o que você está falando? Tudo. Tá? Análise técnica funciona? Aí você vai pensar, pelo menos, assim, claro que funciona, Campos, está cheio de livros escritos, está cheio de coisa, também está cheio de livros escritos sobre tarô. Muitos livros escritos sobre uma opção de coisas que não funcionam. Não quer dizer que uma coisa funcione porque escreveram uma opção de livros sobre ele. E se você for encontrar pessoas que vivem e juram de pé junto que tarô funciona e guiam as suas vidas por aquilo, essas pessoas vão bater de não, claro que funciona, é óbvio que funciona isso aqui. Aí você pega e fala assim, tá bom, vamos fazer um teste. O teste é a utilização do método científico. Se você não pensar de forma científica, toda e qualquer coisa funciona, galera, porque sempre vai ter gente que acredita, tá? Sempre vai ter gente que acredite naquilo. Mas só que o que nos, volto a dizer, o que nos diferencia da ignorância é justamente o método científico. E o método científico parte da seguinte premissa inicial. Primeira coisa, nada funciona. Toda e qualquer coisa que te disserem não funciona, ou é mentira, ou é uma inverdade e não funciona. Então, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que qualquer pessoa diz, não sei, não interessa o quão autoritária ou quão autoritativa seja a pessoa, o quão sensacional ela seja, o quanto espetacular ela seja, o quanto ela já tenha ganho dinheiro fazendo aquilo, não interessa. Alguém te diz alguma coisa, você ouve, fala, legal, agora vamos testar. Só depois de testado pelo método científico, você deverá falar: bom, isso aí tem potencial de ser verdade ou não. Porque o método científico ele não te diz se aquilo é verdade, mas ele te diz se aquilo é mentira. Essa é a ideia. Ao descartar todas as mentiras, sobra a verdade. É assim que funciona o negócio. Então, a análise técnica, a priori, não funciona. Não, não. A priori, isso aqui não funciona. Mas Campos, eu uso todo dia e funciona. Você usa todo dia e funciona na forma como você usa. E não necessariamente funciona. Você só lembra das coisas que funcionam. Você só lembra. E quando dá errado? E os stops que você leva? É quando dá certo ou quando dá errado? Aí você tem que testar. Mas eu não uso um setup específico. Eu uso análise técnica clássica. Vamos dizer pivô. Beleza? Testa. Só depois de testado naquele ativo e naquele time frame, você vai poder chegar e falar assim: neste ativo, neste time frame, esse método, vamos dizer, pivô, linha de tendência, Fibonacci, o que é que você queira fazer, funciona. E isso aí parte das seguintes premissas.
O método científico ele parte da seguinte premissa. Primeiro, tudo é mentira. Você só acredita em qualquer coisa depois de testado. Ponto número um. Ponto número dois. Primeiro, você observa alguma coisa. Antes de eu dizer se um troço vai funcionar ou não, eu tenho que vir aqui e olhar o gráfico, por exemplo, no caso, a nossa análise técnica, e olhar e falar, poxa, aparentemente, toda vez que faz um pivô, de baixo aqui nesse caso, toda vez que faz um pivô, ele anda bastante para baixo e vai aqui no que poderia ser um alvo. Aí eu olho e falo, pô, fez novo pivô e também aparentemente foi para baixo. E assim vai indo. Pô, mas aqui, ó, fez um pivô e não foi para baixo, foi para cima. Ó, fez o pivô e não foi para baixo, foi para cima. Então aqui falhou. Aqui funcionou, aqui funcionou, aqui funcionou, aqui funcionou, mas aqui falhou. Aqui, ó, não chegou a fazer o pivô, mas né, nesse aqui fez, ó, fez um pivô. Antes pode ter falhado ou não, depende do que você considera como falha. Então, antes de qualquer coisa, você vai ter que fazer uma observação e falar, pô, aparentemente pivôs funcionam nesse índice para baixo. E para cima? Para cima, ó, aparentemente ele também funciona. Vamos ver aqui para cima. Ó, quando ele faz pivô, aparentemente ele também funciona. É. Observando, eu acho que isso aqui funciona. Agora você vai formular uma hipótese. Agora você vai formular uma hipótese que você tem que ter muita objetividade ao fazer isso. Por quê? Porque, por exemplo, aqui funcionou ou não funcionou? Porque foi para baixo, mas antes foi para cima. O que você considera uma falha e o que você considera um sucesso? Isso tem que estar na sua hipótese. Então vamos lá, aí você pensa, bom, o pivô funciona? Aparentemente sim. Mas eu vou criar uma seguinte hipótese. Vamos pensar o seguinte: quando as médias estão alinhadas para baixo, o pivô de baixa no índice, no diário, ele dá um alvo de, vamos dizer, 1.000 pontos e não dá um stop de 1.000 pontos. Você tem que definir um lado e o outro. Não dá para você falar, foi no alvo. Qual o alvo? Você não observou? Você não botou ele por escrito? Ah, mas deu o alvo. Não, não interessa. Você tem que ser específico. Tá? Aí, bom, você vai definir isso. Bom, agora eu sei qual que eu vou testar. Vamos dizer que eu tenho um alvo de 2.000 pontos para baixo e 1.000 para cima eu tolero de perda. Chutando. Ou 5.000 para baixo e 2.000 para cima. Você escolhe o que você quiser, tá? Dentro das suas observações. Uma vez que você formulou essa hipótese, tá? Uma vez que você formulou essa hipótese, agora você vai fazer um backtest. Por quê? Porque eu formulei a hipótese olhando isso aqui. Eu não posso testar aqui. Aqui provavelmente vai funcionar. Eu acabei de olhar. Eu tenho que estudar aonde eu não olhei. Aqui, por exemplo, ou aqui para trás, por exemplo. E aí eu vou fazer uma série de anotações e vou anotar quantas vezes aconteceu daquilo dar certo, quantas vezes aconteceu daquilo dar errado. E tenho que ter no mínimo por baixo, umas 50 observações. Depois de eu ter essas 50 observações, em que eu fiz uma anotação, deu certo, deu errado, de acordo com todos aqueles critérios muito específicos que eu tinha no início, aí eu chego à conclusão de que falo assim, bom, vamos fazer a estatística. Aí você faz a estatística, o que é um saco, mas é necessário, e você vai chegar à conclusão que se é ou não é ausência de mentira que a análise técnica não funciona nesse time frame dessa forma como eu coloquei. Se aquilo não era mentira, aquilo é verdade. Agora você tem um resultado. É o suficiente? Não. Não é o suficiente. Essa é a primeira parte do negócio. Então eu já consegui dizer que não é mentira que naquele modelo que eu botei, isso aqui funciona. Ou melhor, isso aqui não funciona. Então eu consigo dizer que não é mentira que não funciona. Agora eu tenho que provar que funciona. Como é que eu faço? Para frente, testes naquilo que eu não conheço. Testes naquilo que a gente chama de forward testing. Por isso que eu sempre falo, tem que ter o backtesting, que é essa parte aqui, e tem que ter o forward testing, que é o teste futuro, o teste naquilo que eu não sei que vai acontecer. Então eu tenho que pegar e testar durante semanas ou meses, pelo menos 30 a 50 vezes, tá? Para ver se efetivamente aquilo que eu testei no passado e que me parece que criou uma hipótese real funciona também para frente. E é aqui que os robôs se explodem, porque os caras só fazem essa primeira parte e não fazem a segunda. E pior, eles adaptam. Mas, para você que está aqui para aprender o que é o correto e não o que é o errado, é assim que funciona. Primeiro você formula a hipótese,
devido a observações que você fez, mas ela tem que ser muito específica. Não é assim, pivôs de baixa funcionam. Não, isso aí é fácil. Aí sempre vai ter um jeito. Quantos pontos tem que dar de ganho, quantos pontos pode dar de stop. Você tem que definir isso antes de fazer a observação. E não depois. Depois você vai estar adaptando para o passado. Esse é um erro crasso. Não adapte para o passado. Antes de começar a testar, você tem que ter isso por escrito. Depois você testa e vê se deu certo ou deu errado. Se tiver dado errado, pronto, a hipótese era verdadeira, ou seja, aquilo não funciona e ponto final. Agora você vai ter que procurar outra observação e tentar testar de novo. Mas se tiver dado que efetivamente aquilo, a hipótese que não funcionava é mentirosa, ou seja, a priori funciona, você tem que fazer o teste para frente. Aí a partir de agora, com o teste para frente, o forward testing, se também der certo, aí você chega e conclui. A hipótese original que era mentira não era verdadeira, e a hipótese de que é verdadeira funciona. Igualzinho naqueles parâmetros. Aí você vai ter testado o Ibov para o diário. Pô, mas agora eu quero usar nos 60 minutos. Faz tudo de novo. Sério, Campos? Sério. Pô, mas é muito chato. É verdade. É muito chato mesmo. É chato, é trabalhoso, é irritante, é cansativo, tal, mas é a única forma que nós conseguimos sair de puxar carroça, de puxar arado lá em 1300, 1200, para hoje andarmos de avião, ter internet, ter computador. Foi a única forma que a gente conseguiu. Antes disso, entre 1300 e 10 mil anos antes de Cristo, era 10 mil anos não, porque não tinha agricultura, mas 2 mil anos antes de Cristo, era a mesma coisa. Todo mundo fazia só a mesma coisa. Por quê? Porque a gente partia do princípio de que, observando, eu podia concluir que isso era verdade. Ou aceitava a opinião de uma autoridade. O fulano de tal tinha uma grande autoridade e ele fala, isso funciona. E todo mundo, funciona. Não, desconfie de tudo e de todos, sempre. A priori, qualquer coisa que te digam é mentira. Só vai ser verdade a partir do momento que você faça isso aqui. Enquanto não fizer, você está acreditando numa leviandade. Você está acreditando numa hipótese que alguém formulou. E geralmente o cara fala de forma bem aberta para poder acertar, né? Ó, pivô de baixa funciona no diário, tá? Ah, funciona, claro que funciona, porque ele olhou aqui, tá bom. O que é funcionar? Deu 1000, perdeu 1000, tal. Não, funciona, ó, aqui, ó, todos eles dão certo. Não, esse aqui não deu. Esse aqui também não. Dependendo do que como você calculou. Então já são 2 em 10. Ah, mas peraí. Aí a gente tem que fazer estatística. Exatamente, é isso aí. Esse é o trabalhão, esse é um saco. Ser cientista é chato, mas é a única forma de você evoluir. Se você não fizer assim, você vai estar sempre preso nas convicções que alguém disse que funciona. E acredite em mim, raras vezes essa gente testou. Eles falam com uma autoridade, bate no peito, porque na minha experiência. Quando você ouvir alguém falar assim, porque na minha experiência, pronto, fudeu. Para de ouvir o cara e esquece o que ele está dizendo. Porque essa é aquela autoridade magna. Ah, porque eu sei e você não sabe. Não acreditem nisso. Esse é o caminho do desastre na sua vida. Sempre, 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 sempre use o método científico, que é esse que eu acabei de descrever. Chato, mas necessário. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até uma próxima vez. Tchau, tchau.